Com a carga tá travado, soltando a carga, o pêndulo desce, a carga fica solta, precisando subir, só sobe a cordinha e trava de novo. Olá pessoal, bem-vindos ao canal Dicas e Ferramentas Úteis. Pessoal, hoje eu vou estar construindo um gancho por pêndulo para transporte de carga e futuramente será construída uma versão para se atuar na área de serralheria para quem trabalha em altura. O objetivo desse gancho era para quem trabalha na ponte, na ponte rolante, quando for transportar uma carga, dependendo da altura, esse gancho vai permitir soltar a carga em si, porque o pêndulo irá descer, sem ter o trabalho do colaborador ter que subir em cima da carga e ter que soltar o gancho da carga. A versão original é essa. A questão desse aqui está sendo construído justamente obedecendo o princípio básico, só que esse aqui é para trabalhar com talha ou conforme a altura que trabalhar, como será carregado materiais muito pesados, né? Então eu estou empregando uma chapa de bitola de meia, tá? Futuramente vou construir uma versão mais voltada para a serralheria. Essa aqui vai atender mais quem é da área industrial mesmo ou quem trabalha com carga pesada, tá? O que acontece? Esse aqui será uma versão para quem está trabalhando em altura, for descer alguma carga e sozinho mesmo ele já irá descer a carga e também sozinho mesmo ele já irá capturar a carga. Vou fazer uns pequenos detalhes, adaptações aqui e que vai servir para quem queira copiar a ideia. Já de cara eu falo que esse corte aqui foi feito no maçarico, mas se você for copiar a ideia, eu estou fazendo esse desenho aqui, ó. Esse corte aqui é o seguinte, eu cortei essa parte aqui, ó, o pêndulo, vamos dizer assim, com 17 centímetros, com 9,9 centímetros, ou você pode deixar com 10. O pêndulo, quanto maior, melhor a facilidade, certo? O tamanho total da peça tá dando 32 centímetros do gancho, certo? O pêndulo aqui, que nem eu falei, com 17. O gancho em si eu estou deixando com 9 centímetros. Aqui dentro está com 4 centímetros e meio, certo? Com uma altura de 3 centímetros do gancho, certo? A primeira etapa que eu vou fazer aqui agora, eu vou fazer uma furação e para isso eu vou passar um furo de meia ou de 3/8. Eu ainda vou decidir ainda no centro aqui para dar andamento à construção. Pronto, pessoal, o furo já está feito. Até separei o parafuso aqui. Lembrando, essa é uma cópia artesanal de um dispositivo que já existe no mercado e empregado em algumas indústrias, tá? O que eu estou construindo aqui é uma versão artesanal que futuramente eu irei construir uma versão mais adaptável para quem trabalha na serralheria, na parte estrutural, para atender quem trabalha na serralheria na parte estrutural. Isso aqui é para atender uma necessidade de um cliente, tá? Do pêndulo, do topo do pêndulo até a furação aqui está com 160, certo? Fiz a furação bem na parte reduzida aqui, e essa aqui é a parte do gancho, essa é a parte do pêndulo. O próximo passo, separei um pedaço de barra chata de 50 milímetros, de 3/8 de espessura, não tem problema ser de 3/8, apesar que o gancho aqui está com meia, mas a força de tração será maior que por isso que eu fiz por meia. O próximo passo eu vou posicionar para fazer a estrutura desse gancho, vou posicionar a chapa aqui, ó. E serão dois pedaços de chapa, um de cada lado, e fazer uma furação também. É essa chapa que irá receber o pêndulo em si. Então, o próximo passo é separar a chapa. Provavelmente eu vou cortá-la. Vou cortar esses dois pedaços de chapa aqui, provavelmente com 24 centímetros. Então será dois pedaços de chapa de 50 milímetros. Pode ser um pouco mais estreito, mas como isso aqui irá receber uma carga muito grande, né? Então optei por 50 milímetros, né? Ou 5 centímetros. Então, o próximo passo é cortar dois pedaços com 24,5, certo? E fazer uma furação no centro de cada uma. E nessa etapa eu já aproveito para oferecer uma dica que já é demonstrada no canal, mas é sempre bom relembrar. Quando você vai fazer uma furação impar, e eu estou usando essas duas barras chatas aqui como exemplo, simulando aquela ali, suponhamos que eu já fiz o corte e eu vou fazer a furação nas duas. O que eu faço para facilitar minha vida? Eu coloco as duas chapas juntas, certo? Faço um ponteamento a fim de unir as duas chapas,
Só ponteamento mesmo, o objetivo é manter as duas chapas juntas. Faço uma marcação na chapa superior, levo na furadeira de bancada e faço uma furação nas duas já juntas. Porque fazendo assim, quando eu separar, cortando os pontos de solda que eu fiz, garante que as duas chapas já estarão furadas na mesma posição. Depois é só fazer a instalação. Fica a dica. E é claro, antes de efetuar a furação e os cortes, eu aproveito para oferecer uma dica para quem está iniciando, tá? No caso aqui, vamos cortar dois pedaços de 24 centímetros, uni-las, fazer uma furação no centro. E durante o processo de traçagem, quando você vai efetuar uma traçagem, você vai fazer várias medidas em um material. Todos, eu acredito que todos veteranos, até nós da área industrial fazemos isso. Quando você faz a traçagem, a parte que não será usada, para não haver confusão, às vezes a medida é muito próxima uma da outra, você marca um X, tá? Que significa que essa parte aqui não será aproveitada nesse projeto, será usada em outras. Estou pegando isso aqui como exemplo, é um exemplo simples, mas há casos que você tem que fazer várias marcações em um pedaço de barra de chata ou até mesmo um ferro mecânico, e você fazendo uma marcação na parte que não será usada facilitará muito. Às vezes você está com cabeça quente, todos nós usamos aqui, eu particularmente uso muito isso. Fazendo isso aqui, por exemplo, indica que eu estou usando só esses dois lados e essa parte aqui é a que será removida. Fica a dica. Bom, pessoal, tem na minha consciência que o vídeo de hoje vai ser mais uma oportunidade de passar mais dicas do que a ferramenta em si, porque é uma ferramenta a mais para atender uma parte mais industrial, mas é a oportunidade que eu tenho. E por falar em oportunidade, eu aproveito para oferecer mais umas que já é falado no canal. Aqui no caso aqui, eu juntei as duas chapas de 3/8 e deu um total de 20 milímetros ou 2 centímetros de espessura. E quando você vai furar numa furadeira de bancada, no caso, todos aqui já conhecem, quem acompanha o canal, que a minha furadeira é hobby, o ideal é você fazer uma escalonagem de brocas, que é o que? Você iniciar a furação com uma broca menor. No caso aqui em questão, eu usei essas aqui para fazer essa furação, para não sacrificar minha furadeira e para fazer um furo eficiente. Quando você tem uma furadeira de bancada mais potente, quase não há necessidade de fazer isso, você já pode até fazer a furação direto. Mas quando é furadeira hobby, que é a maioria dos nossos casos aqui, eu fiz uma escalonagem. Comecei com uma de 5.0 com a ponta mais aguda, certo? Depois com uma de 8 milímetros, depois uma de 3/8 e aí sim eu terminei com uma broca de meia e deu o resultado. Porque é uma chapa mais grossa, basicamente é 2 centímetros de espessura aqui, eu já tenho esse hábito. Quanto é uma chapa mais fina assim, no caso aqui, essa aqui está dando 5 milímetros, não há necessidade, você já pode fazer furação direto. Mas quanto mais grossa a chapa e quanto mais duro o material a ser furado, é melhor você fazer uma escalonagem. Eu já aproveito que a chapa está unida e já começo a fazer os cortes para dar um acabamento mais arredondado antes de separar a peça e dar continuidade ao projeto. Fica a dica. Assim, um detalhe que eu havia esquecendo de mencionar, que além da escalonagem de brocas, sempre é bom você estar cuidando do resfriamento da broca ou lubrificação durante o processo de soldagem, para não queimar a ponta da broca, tá? Garantindo mais vida útil e também mais qualidade durante o processo. Eu já mencionei que antes eu gosto muito de usar óleo hidráulico, uma mistura que eu faço, e eu costumo ir nessas oficinas que fazem troca de óleo automotivo e sempre fica um restinho nos vasilhames e vou juntando de pouco em pouco, eu acabo tendo uma quantidade boa. Nunca precisei comprar até o momento e já fica outra dica aí. E já que o vídeo é uma oportunidade de passar várias dicas e eu gosto disso, mais uma oportunidade, estou acabando de dar o acabamento nas pontas pelo lado de fora e antes de separar qualquer peça, que nem foi feita uma duplagem aqui, certo? Faça uma marcação. Porque conforme as peças que você for fazer, às vezes pode acontecer de você fazer mais de um par, né? Para não ocorrer de você confundir na hora de fazer a montagem, já faça uma marcação. Aí você já sabe que qual jogo pertence a qual. No caso em questão aqui, eu sei que depois que eu separar essas chapas aqui e uni-las novamente, eu sei que através dessa marcação eu já sei a posição que eu vou fazer a montagem, porque a marcação foi feita de um lado, e eu sei que
essa parte aqui pertence a essa parte. Estou usando isso aqui como exemplo, tá? Mas às vezes a caso de você fazer 4, 5 peças pareadas, né? O par no caso. Então fica a dica aí, facilita muito a sua vida. Durante o processo de montagem pode ser que você esteja com a cabeça quente e isso aí ajuda a ter mais clareza no projeto. Fica a dica. Aqui, pessoal, se você estiver gostando do vídeo, já deixa um like aí, ó. Você que está esquecendo de deixar o like para motivar o crescimento do canal, beleza? Só clicar naquele botãozinho gostei sim, não spoil do celular não, tá? Aqui, pessoal, antes de continuar, o que acontece? Eu já separei as duas partes, certo? Estou fazendo essa montagem aqui para ter mais clareza, para quem for copiar a ideia ter uma noção. Essa é a parte de baixo e vai vir uma parte de cima aqui. O que acontece? O próximo passo agora, eu peguei um pedaço de chapa da mesma espessura dessa aqui e antes de uni-la eu vou passar uma fita crepe aqui para ganhar uma certa folga para esse gancho movimentar. O pêndulo ele não pode ficar 100% reto, que o objetivo é na hora que frouxar a carga ele descer e liberar o gancho, certo? O objetivo é esse. Então o que acontece? No próximo passo eu vou efetuar os cortes aqui assim, ó. Não sei se dá para ver. Do jeito que essa chapa vai ficar na parte interna com uma certa folguinha e essa outra chapa vai vir para cima aqui para abraçar o gancho. Então o próximo passo vai ter uma folguinha do jeito que o pêndulo não passa direto para o gancho não sair fora. Ele sempre vai manter assim. E esse corte aqui é para manter essa angulação aqui do jeito que ele apoia. É como se fosse um batente. Esse corte aqui em cima para acompanhar o mesmo tamanho dessa chapa aqui, certo? Então é essa chapa que vai ficar na parte interna aqui, entre essas duas chapas, do jeito que o gancho irá movimentar dentro. Então, vou efetuar o corte. Pronto, pessoal, isso aqui que eu falo, ó, essa é a parte que eu cortei aqui, ó. Agora eu vou posicioná-la aqui, ó. E esse batente aqui, além de estar segurando a outra chapa que vai por cima aqui, certo? Evita do gancho virar ao contrário, né? Conforme o movimento do operador lá, certo? E aqui eu vou passar uma fita crepe aqui, para dar um espaço a mais antes de soldar. Vou posicionar, passar a fita crepe só de um lado só para dar uma folguinha. Vou posicionar a outra chapa, vou prender com um sargento. E com isso efetuar a soldagem e deixar essa parte pronta aqui. Ah, uma coisa que esqueci de mencionar, tá? É de graça também, tá, gente? O like no YouTube não cobra nada, não. Só clicar lá, tá tranquilo. Até porque eu não recebo nada para estar aqui, né? Pelo contrário, costumo ter despesa, mas o propósito é maior. E obrigado àqueles que deixam um like para motivar o sentimento do canal e tá sempre apoiando de verdade aqui. Então, o próximo passo é fazer essa junção que eu falei aqui. Ah, pessoal, um recadinho. Se você tem interesse em aprender a produzir peças assim, na serralheria artística no estilo colonial, no caso essa aqui é uma cópia adaptável do canal Arte Solda, em que eu empreguei meus gabaritos oficiais Arte Soldas que eu comprei para mim, apesar que eu tenho o meu, mas também tenho o kit oficial Arte Solda, que me permite fazer peças assim. Você comprando o kit de gabaritos para fazer arabesco, né, ou voluta, como não entendo, garanta que todas as medidas que ele lançar nas lives dele lá, é só você usar os gabaritos oficiais que dará o mesmo resultado e produz uma estética muito bacana. Além dos gabaritos, tem o curso Arte Solda de Serralheria Artística que o Léo desenvolveu para iniciar a arte da serralheria artística no estilo colonial, para quem queira aprender do zero a fazer peças assim ou outras, muitos bailes mais elaboradas do que essa, né? Ou quem é veterano e já queira agregar um conhecimento a mais na produção de suas obras, tá? Como por exemplo aqui essas banquetas que eu construí. Notem, uma sem os arabescos e uma outra similar com os arabescos, que faz total diferença no quesito beleza. Vai haver na descrição desse vídeo um link do curso Arte Solda de Serralheria Artística, caso você tenha interesse em aprender a fazer peças assim, e um link também dos gabaritos oficiais Arte Solda, caso você não tenha os seus gabaritos e queira adquirir um kit de gabaritos para a produção de arabesco ou volutas, que produz uma ótima estética assim. Haverá na descrição desse vídeo um link. Pronto, pessoal, feito a junção. Eu ainda não fiz o acabamento, tá? Ainda faltam alguns detalhes ainda. Mas notem aqui, ó, para permitir a folguinha, simples, certo? A carga solta, você desce,
afrouxa, o pêndulo sim e desce. Esse é o princípio básico. Na área industrial, quem tem desse tipo de componente em suas pontes, normalmente o operador apoia na alça da carga aqui, ó, e automaticamente já vai levantando e ele desce e já vai capturando. Aqui vai haver um pequeno detalhe para tornar mais viável essa ferramenta aqui no uso mais manual, vamos dizer assim, seja na talha ou seja através de conjunto de roldanas. É claro que eu vou procurar fazer uma demonstração prática aqui, né, simulando a necessidade dessa ferramenta. No caso, é um acessório que está sendo transformado em uma ferramenta. O próximo passo agora, antes de dar o acabamento em tudo, separei as partes, notem. Eu vou construir uma argola de ferro de meia, que irá ficar aqui, para conectar um outro gancho, ou precisar amarrar alguma corda, qualquer outra coisa, que irá garantir a sustentação. E vou soldar uma pequena argolinha na ponta aqui, ó, para fixar uma cordinha menor, caso o operador houver necessidade de fazer o puxamento do gancho para engatar na carga. Às vezes a alça não está levantada do modo certo, então esse será um recurso que não existe no original que eu já vi. Beleza? Bom, pessoal, nessa etapa eu estou fazendo a alça que vai ficar na parte de cima aqui, onde irá prender uma corda ou um outro gancho para manter suspenso. Estou usando uma das várias ferramentas que eu ensino no canal, como essa desempenadeira viradeira, que serve para ferrar quando a ferragem está muito grossa ou muito dura. No caso aqui, além dela ser uma ferragem de meia muito grossa, né? Ela também está bem dura. E no caso eu usei o princípio da alavanca. Além da alavanca normal dela, eu usei uma alavanca alongada que me permitiu fazer essa curva. Certo? O próximo passo agora é fazer a instalação nessa parte de cima aqui e dar o acabamento. Pronto, pessoal, as peças acabadas, fiz a separação aqui. Essa aqui é o gancho com pêndulo, lembrando que eu cortei no maçarico. Futuramente pode ser que eu faça uma versão voltada, mais fácil de se fazer, obedecendo o mesmo princípio, né? E no caso aqui é a estrutura em si. O gancho eu fiz na ferramenta desempenadeira e viradeira, vai ter um link na descrição aqui, tá? Que me permitiu fazer essa curva aqui no ferro mecânico de meia, mas muito duro mesmo, mas foi fácil fazer usando a ferramenta. E o ganchinho, uma argolinha aqui, que vocês irão ver. Vou procurar fazer um cenário aqui, para a gente poder fazer uma demonstração prática, só para matar a curiosidade daqueles que realmente incentivam o canal, deixando o seu like. Esse vídeo é por vocês, tá? E aqui, para segurar, coisas pequenas. Um alicate que é transformado em tenaz do ferro velho, vou deixar um link na descrição aqui, beleza? Próximo passo agora é voltar fazendo a demonstração prática. Então, pessoal, tentei improvisar aqui, ó. Normalmente a carga que ele vai trabalhar é cargas cujo a alça esteja no centro, mas estou com uma banqueta aqui só para demonstrar aqui, ó. Essa cordinha aqui, ó, simplesmente é para quando o operador, o colaborador for precisar fazer a alça, né? Travar a carga, ele puxa a cordinha, mas normalmente se você solta, o pêndulo em si já faz soltar a carga. Então vamos fazer uma demonstração. A cordinha vai suspender o gancho, a gente vai descer. Essa banqueta invertida irá simular uma carga de suspensão, seja ferramentas e tal. Depois que você pega e suspende a carga, você não precisa dessa cordinha. O próprio peso da peça em si, da carga em si, ela já vai manter o gancho fixo, é só você levar. Quando você precisar descer, lembre-se de deixar essa corda aqui frouxa, certo? Você desce a carga. Estou fazendo bem devagar para que vocês possam entender o princípio básico. Desceu, a corda aqui está frouxa. Automaticamente, quando descer a corda com o gancho, o pêndulo em si, ele já vai abrir, certo? E com isso, assim que eu subir, o pêndulo vai descer para baixo e não corre o risco de pegar nenhuma carga. Se eu precisar pegar a carga, é só eu descer o gancho, certo? Inverter, deixar ele na posição, já subir a alça em si da P. E com isso aqui, ó, à medida que vai descendo, você tem que subir essa corda. Tá balançando aqui, mas normalmente na ponte rolante não corre esse risco de balançar. Você descendo lá, essa cordinha já vai subir o gancho, certo? É só você vir e enganchar a corda. Essa cordinha também serve para você guiar o gancho para subir, certo? É uma ferramenta prática e funcional para quem trabalha em altura e queira ter um recurso para poder movimentar suas cargas, caixa de ferramentas e tudo mais. Espero que a informação tenha utilidade para alguém. Se você gostou, deixa um gostei aí. Um forte abraço para todos, em especial, um forte abraço e que Deus abençoe o povo do Rio Grande do Sul
que está passando por um momento complicado lá, devido às enchentes. Muitas famílias abrigadas, muitos perderam entes queridos. Que Deus abençoe a todos vocês e dê forças nesse momento difícil. A todos, fiquem na paz e fica a dica.